Haverá um momento na vida de toda mulher em que algo dentro dela simplesmente se romperá. Não é tristeza, não é raiva, é algo mais fundo. É como se em um momento de total exaustão, a alma finalmente tomasse a decisão de abandonar o fardo das expectativas alheias, de romper com as relações que, ao invés de nutrir, só sugam sua energia vital. Ela para de lutar para se encaixar em espaços que jamais foram feitos para ela, e com uma força silenciosa, começa a se libertar das correntes invisíveis que a prendem a uma versão de si mesma que já não existe. É nesse instante silencioso que acontece o que Carl Jung chamou de início do verdadeiro processo de individuação, o ponto de ruptura, onde a máscara cai e o ser autêntico começa a emergir. O curioso é que esse momento não chega com alardes. Não há sinais nem datas marcadas no calendário dizendo hoje é o dia da sua libertação. Esse momento chega de forma discreta, quando menos se espera, mas exatamente quando mais se precisa. Ele costuma aparecer depois de muitas noites, tentando se convencer de que tudo ainda pode melhorar. Que talvez, se você mudar e se esforçar mais ou ignorar aquele aperto no peito que insiste em dizer que algo está errado, então, quem sabe, tudo se encaixe, mas não encaixa. Nunca encaixa. E é então, no meio desse esgotamento silencioso, que nasce a decisão mais corajosa de todas, a de dizer com firmeza e serenidade: chega, não aceitarei mais migalhas, serei a minha prioridade. Para Jung, esse momento de ruptura é, na verdade, um chamado do inconsciente. Não se trata de um capricho, nem de uma simples reação emocional passageira. É uma mensagem profunda da psique, um grito silencioso que, por anos, permaneceu à espera de ser escutado. É o começo de uma jornada sem retorno. Porque uma vez que você solta o que não te pertence mais, uma vez que se permite caminhar rumo à própria autenticidade, não há mais como voltar atrás. A versão antiga de você começa a se dissolver e, em seu lugar, surge algo novo. Alguém mais forte, mais consciente, mais verdadeiramente você. O que muitos não compreendem é que dizer chega não é um ato de rebeldia. É, antes de tudo, um gesto de amor próprio. Não é o fim de tudo. É o início de algo real e verdadeiro. Mas por que é tão difícil? Porque, mesmo reconhecendo o que nos faz mal, relutamos tanto em soltar. Jung nos deu uma resposta tão clara quanto desconcertante. Porque muitas vezes construímos a nossa identidade justamente em torno daquilo que nos faz sofrer. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas por anos tem contado a si mesma a mesma história. Você justificou a dor com frases como: é assim que as coisas são, não posso fazer nada para mudar, talvez eu mereça isso, ou e se eu acabar sozinha? Essas ideias, aceitas sem questionamento pelo seu inconsciente, passaram a ser vistas como verdades e, assim, moldaram sua realidade. Você se manteve em relacionamentos que não trazem crescimento, em trabalhos que apagam sua essência, em dinâmicas que apenas drenam sua energia e vitalidade. E o mais triste é que uma parte de você começou a acreditar que isso era o normal, que assim é a vida, mas não é. Jung nos ensinou que a alma está em constante busca por evolução, e essa evolução exige que nos desprendamos do que já não ressoa com nosso ser mais autêntico. Contudo, para que isso aconteça, é necessário atravessar um processo doloroso, mas profundamente transformador: o encontro com a sombra. A sombra representa tudo aquilo que você reprimiu, as partes de você que foi ensinado a esconder, os desejos, pensamentos e emoções que considerou inaceitáveis. Mas a sombra não desaparece só porque você tenta ignorá-la. Pelo contrário, ela se manifesta de maneira sutil, mas constante, nos padrões repetitivos, nos relacionamentos que te ferem, na ansiedade que não consegue explicar. E aqui está o ponto crucial. Quando você diz chega, você está, na verdade, encarando sua sombra de frente. Está desafiando as crenças que te mantiveram presa. Está, em um sentido profundo,
morrendo para então poder renascer. Por isso dói. Por isso é tão difícil. Porque você não está apenas soltando uma pessoa, um trabalho ou uma situação. Você está soltando uma versão de si mesma. Uma versão que te acompanhou por anos, que foi seu refúgio, sua desculpa, sua zona de conforto, mas que já não serve mais, que já não é mais você. Quando você decide soltar, o inconsciente reage. Nos primeiros momentos, sentirá medo. Duvidará de si mesma, se perguntará se tomou a decisão certa. E é exatamente aqui que muitos acabam voltando atrás. Mas há algo fundamental que você precisa lembrar. O medo não é um sinal de erro. É um sinal de mudança. O inconsciente, por sua natureza, não quer que você mude. Sua função é manter você no território conhecido, no previsível. Porém, a alma tem outros planos, e é aí que a verdadeira luta interna começa. A batalha entre o conforto do que é velho e a incerteza do que é novo. Mas se você conseguir se manter firme, se atravessar o caos inicial sem olhar para trás, algo surpreendente acontece. Você começa a recuperar sua energia. Jung se referia a isso como um verdadeiro renascimento psíquico. Durante anos, sua energia esteve dispersa, aprisionada em dinâmicas que não permitiam o seu crescimento. Cada vez que você tolerou uma situação que não queria, cedeu uma parte de sua vitalidade. Cada vez que reprimiu uma emoção por medo de ser rejeitada, se afastou um pouco mais da sua essência. Mas quando você decide soltar, toda essa energia começa a retornar. É um processo quase mágico. O que antes parecia impossível, de repente se torna claro. O que antes doía, já não importa tanto. E aquilo que você acreditava que precisava, agora perde completamente o sentido. Mas há algo mais, algo que ninguém te conta, algo que só se descobre ao atravessar esse processo. O amor próprio, que surge depois de dizer chega, é incomparável a qualquer outro tipo de amor. É um amor que não depende da validação externa, que não busca aprovação. É um amor que nasce de dentro, da certeza de que você é suficiente exatamente como é. E quando você experimenta esse nível de amor por si mesma, sua vida muda para sempre. Você para de buscar fora o que sempre esteve dentro. Para de se contentar com migalhas, porque entende o seu verdadeiro valor. Para de esperar que alguém te salve, porque percebe que sempre teve o poder de se salvar sozinha. E é nesse momento que tudo começa a se alinhar. Não porque o universo te recompensa por ter tomado a decisão certa, mas porque agora você está em sintonia com o que sempre foi seu por direito. Os relacionamentos mudam, os caminhos se abrem, as oportunidades aparecem. Não porque você esteja fazendo algo diferente, mas porque finalmente você está sendo quem realmente é. Mas esse processo não termina aqui, porque, uma vez que você descobre o verdadeiro amor próprio, há algo mais que precisa ser feito. Algo que vai determinar o resto da sua vida. Quando você começa a viver o amor próprio que surge após dizer chega, algo fundamental muda na sua percepção do mundo. Antes, você costumava justificar comportamentos tóxicos, minimizar sinais de alerta e tolerar aquilo que, no fundo, sabia que não estava certo. Mas agora, com essa nova consciência de si mesma, você já não consegue mais ignorar o que antes passava despercebido. É como se você tivesse despertado de um longo sono e, pela primeira vez, visse a realidade sem filtros. O que antes parecia normal, agora se torna insuportável. As desculpas que você costumava dar a si mesma já não fazem mais sentido. E é aqui que acontece uma das transformações mais profundas. Você começa a ver as pessoas como elas realmente são, e não como você gostaria que fossem. Durante anos, você se convenceu de que, se esforçasse o suficiente, poderia mudar alguém. Acreditava que, sendo boa, compreensiva e leal, em algum momento receberia o amor e respeito que merecia. Mas agora, você entende algo crucial. Nunca foi sua responsabilidade. Não importa o quanto você ame alguém, você não pode preencher o vazio de uma pessoa que não quer preenchê-lo por si mesma.
Jung explicou que, quando uma pessoa não integrou sua sombra, ela acaba projetando seus próprios conflitos internos nos outros. É por isso que, em muitos relacionamentos, as mesmas dinâmicas se repetem sem fim. Uma pessoa que ainda não enfrentou sua própria escuridão, inconscientemente buscará alguém que sirva de espelho para refletir o seu caos interno. Se no passado você foi essa pessoa, permitindo que alguém despejasse suas feridas em você, sem assumir responsabilidade por elas, é porque não havia percebido algo fundamental. Você não estava ali para curar essa pessoa, mas para aprender a se curar a si mesma. Mas quando você diz chega, quando decide recusar a continuar nesse ciclo, algo inesperado acontece. As pessoas que antes te controlavam com culpa, manipulação ou promessas vazias começam a mostrar seu verdadeiro rosto. Talvez reajam com raiva, talvez tentem te fazer se sentir culpada, talvez digam que você mudou, e acredite, elas estão certas. Você mudou. Você não é mais a pessoa que aceitava o inaceitável. Não é mais aquela que silenciava sua voz, por puro medo. O amor próprio não é um sentimento passageiro, é uma construção interna. E, uma vez consolidado, ele se torna a base sólida sobre a qual você edifica toda a sua vida. Mas para que esse amor próprio cresça, há uma prova ainda mais difícil a ser enfrentada: a solidão. Porque quando você decide soltar o que não te faz bem, surge um vazio, um espaço que antes estava ocupado por relacionamentos, hábitos e crenças que, embora dolorosos, eram familiares. E é nesse vazio, nessa incerteza, que o medo se instala. O medo de ter cometido um erro, o medo de estar sozinha, o medo de não encontrar algo melhor. Mas é aqui que você precisa lembrar o que Jung ensinou. O inconsciente não busca conforto, busca transformação. E toda transformação exige um período de caos antes que a clareza possa surgir. Durante esse processo, é normal que a nostalgia faça você duvidar. Haverá momentos em que você sentirá falta do que deixou para trás. Não porque queira aquilo de volta, mas porque sua mente ainda está se acostumando com a liberdade. Porém, essa sensação de perda é temporária, pois no fundo há algo que você sabe com certeza. Você nunca mais será a pessoa que foi antes de despertar. É nesse momento que você começa a atrair algo completamente diferente. Não porque esteja desesperada para preencher o vazio, mas porque agora você vibra em uma frequência distinta. Jung dizia que o que experimentamos no mundo exterior é apenas um reflexo do nosso mundo interior. Quando você estava quebrada por dentro, quando não se valorizava, atraía pessoas e situações que reforçavam essa crença. Mas agora que você reconheceu seu valor, que entendeu que o amor próprio não é negociável, tudo muda. As pessoas com quem você costumava se relacionar já não se encaixam mais na sua vida. Não porque você as afastou, mas porque elas simplesmente já não ressoam com você. Situações que antes você tolerava agora se tornam intoleráveis. E, ao invés de se perguntar se está sendo exigente demais, você percebe que, na verdade, está apenas estabelecendo um novo padrão. Você não aceita menos do que merece, não porque se ache superior, mas porque, finalmente, se tornou alguém que se respeita. É aqui que muitos falham, onde voltam atrás, porque o processo de transformação não é linear. Existem momentos em que você sente que está avançando e momentos em que parece estar regredindo. Mas a chave está em não se deixar levar pela incerteza. Jung dizia que o maior perigo no caminho da individuação é o medo do vazio. E o vazio pode ser aterrorizante. Mas o que ninguém nos ensinou é que o vazio é o espaço sagrado onde o novo pode nascer. Se você tenta preencher esse espaço muito rapidamente, se retorna ao que já conhece por medo da incerteza, nunca descobrirá o que realmente estava destinado para você. Por isso, depois de dizer chega, depois de soltar o que não te faz bem, o passo mais importante é permitir-se estar nesse vazio, senti-lo, explorar quem você é sem todas essas cargas emocionais.
Porque algo incrível acontece quando você resiste à tentação de preencher esse espaço com qualquer coisa. A clareza chega. A clareza que antes parecia inatingível, aquela compreensão profunda de que você não precisa de nada externo para se sentir completa. E quando você chega a esse ponto, quando realmente compreende o que significa se amar de verdade, sua vida começa a responder de maneiras que você nunca imaginou. Porque agora você não age mais a partir da carência, mas sim da abundância. Você não busca amor, você projeta amor. Não mendiga mais atenção, você atrai. E não se contenta com o mínimo, porque sabe o que realmente vale. E essa nova energia, essa versão mais plena de você, começa a se refletir em tudo ao seu redor. As pessoas que entram na sua vida não vêm mais para tirar algo de você, mas para compartilhar. As oportunidades que antes pareciam distantes, agora estão ao seu alcance, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Agora que você compreendeu essa verdade, quero que faça algo por nós mulheres. Não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe esse conhecimento com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que ainda está preso no ciclo. Porque o que você acabou de ouvir não é apenas uma reflexão. É uma verdadeira ferramenta de transformação. Me conte nos comentários o que mais tocou sua alma nessa mensagem. Quero saber em que estágio desse processo você está e o que aprendeu com sua própria jornada. Para finalizar, se inscreva no canal e ative o sininho para continuarmos crescendo juntas nesse caminho de autoconhecimento e transformação. Até a próxima, mulher inabalável.